Olá, eu me chamo Márcia Oriana e esse é o canal A Consciência do Ser. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Aperte aí o sininho das notificações e dê o seu like no vídeo. Eu vou continuar a narração do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra. Capítulo 4. A Lei do Mínimo Esforço. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela depende um mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. É essa a natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem qualquer esforço. No Veda, conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento das tradições religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia ocorra sem qualquer esforço. O que é comumente chamado de milagre é na vida uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva, holística, alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer poder e controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder por motivo de egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia, ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riquezas em quantidade. Mas, quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interior for o ego, se você busca poder e controle sobre outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não
teme qualquer desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência de riqueza e evolução. Em A Arte de Sonhar, de Dom Juan, diz a Carlos Castaneda. Dom Juan diz a Carlos Castaneda: uma grande quantidade de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, 2 fatos extraordinários aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos. 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como elas se apresentam. Isso significa entender que esse momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Esse momento é assim, porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo. Parando de lutar contra esse momento, isso envolve aceitar total e completamente este momento, aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. É importante entender esse mecanismo. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas nesse momento tende a aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos sentimentos pela pessoa ou pela situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela uma situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema, como ele se apresenta no momento. A responsabilidade passa a ser capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação ou algo melhor. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretá-la por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, um atormentador, um conselheiro, um amigo ou inimigo, todos eles são a mesma coisa. Você deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida, em determinados momentos, são exatamente o que você precisa naqueles momentos. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros dos seus pontos de vista.
Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre os seus pontos de vista, ganha, na desistência, acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçadas. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros, não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. E toda vez que você encontrar resistência, se tentar forçar a situação, ela só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco, que tomba na tempestade. Vai preferir com certeza ser flexível como o bambu, que se curva sob a tempestade e sobrevive. Desista, de uma vez por todas, de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você adota esse comportamento, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez, alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. É por isso que este momento se chama presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exaltação do Espírito em todas as coisas vivas e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior, abandonará os terríveis fardos, empecilhos da defesa intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá livre, alegre. Se você se sentir alegre e livre, perceberá, sem a menor sombra de dúvida, que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar, simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos de sua vida. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão, como os desejos da natureza. Então, você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas. Esperar pelo momento apropriado para os seus desejos desabrocharem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço.